Olá, 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 bom dia, meninas, que saudade de vocês. Aqui estamos a todo vapor, plena jornada da cura, nós já vamos para o sétimo encontro, né? Olha só, passou muito rápido. Então, ainda hoje, falando sobre metas, muito importante, tá lá no grupo, nós colocamos, e para vocês reverem o que vocês colocaram sobre as suas metas, o que vocês têm vontade de fazer, o que vocês querem fazer. E se vocês estão colocando uma data, coloque uma data. A diferença do sonho para a meta é uma data. Coloque uma data do que vocês querem. E aí fica tudo mais fácil. Pode ser uma data próxima, uma data recente, a curto prazo, médio, longo prazo, tá bom? Não esqueçam disso. Então, estamos aqui, eu de Segóvia, Fátima Holden, também nós aqui na nossa jornada da cura, e hoje, o exercício de hoje é um registro de pensamentos, muito importante para nós conseguirmos lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Essa é a base de tudo, pessoal. Até a questão do eu superior. Se você não tem, se você não está bem com você, se você está triste, se você está desanimado, você não tem, você perde até essa conexão. Então, são os três pilares, nunca se esqueça. Então, o pilar mental, emocional, físico e espiritual, certo? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui vamos colocar uma data, certo? Então, vamos supor que o dia de hoje, 12, dia, data, né? Aqui, barra, né? Dia 12 do 4. Eita, vamos lá. 12 do 4 de 23. Acontecimento. Então, vamos pensar em um acontecimento. De repente, eu lembrei da Aparecida dessa semana que ela perdeu um amigo. Né? Então, pode ser falecimento de um amigo. Pode ser outras coisas também, pessoal. Aqui, um falecimento de uma pessoa querida, de um ente querido. Pode ser aqui, o que pode acontecer? Pode ser uma discussão no trabalho. O que mais que pode ser aqui? Pode ser pode ser em casa, né? Discussão em casa. Pode ser também medo da consulta, então, no nosso caso aqui, medo do resultado do exame. Aqui vocês vão colocar uma situação que vocês estão com dificuldade de lidar. E aqui, o pensamento. Tá? Vamos começar aqui com o pensamento. Eu sei que aqui está um sentimento na frente, vamos começar com o pensamento. Então, o pensamento. Qual é o primeiro pensamento aqui? Então, vamos lá. Falecimento de um amigo. Pensamento. Que acontecer, certo? Com ele. Por que aconteceu isso com ele? Pensamento. Discussão no trabalho. Porque, porque meu chefe é tão folgado. Estou dando exemplo, certo? Discussão em casa. O marido, vai. Porque meu marido não me ajuda.
O meu marido não me ajuda, certo? Pensamento. Medo da consulta. Será que está tudo certo? Esse é o pensamento, certo? Medo do resultado do exame. Será que voltou? Tá? Tá. Agora, sentimento. Porque aconteceu isso com ele, então, muitas vezes, no caso do amigo, né? Então, o sentimento pode ser indignação. Imagina que uma morte indignado, indignado, como assim? Discussão no trabalho, porque o meu chefe é tão, coloca aqui, folgado, né? Meu chefe é muito folgado. Meu chefe é muito folgado. É muito folgado. Folgado. E aqui, discussão no trabalho. Meu chefe é muito folgado. Então, aqui, como que eu coloco aqui? O sentimento também, né? Ah, eu estou de revolta, certo? Revolta, indignação, aqui revolta, ansiedade, aqui, ansiedade pode ser também, né? Meu marido não me ajuda, pensamento. Então, qual que é o sentimento? Eu tô triste, né? Tô triste, tô me sentindo sem ânimo. Será, medo da consulta, o pensamento, será que está tudo certo? Assim, medo, ansiedade. Pode ser mais de um sentimento. Pensamento, aqui o pensamento não, e depois nós vamos trabalhar com pensamento. Então, primeira coisa, o sentimento pode ser mais de um, pensamento é só um, né, nesse primeiro momento. Então, primeiro pensamento aqui, será que o câncer voltou? E o sentimento, pavor, pavor, pânico, né? Aqui. Agora, pessoal, e aqui vocês podem até colocar, eu coloquei o nível de ansiedade aqui, mas a gente pode começar aqui também com o nível de ansiedade, né? Então, aqui eu vou tirar essa data aqui, eu vou colocar aqui ansiedade. Nível ansiedade. Vou colocar uma nota por nível de ansiedade. Uma nota de 0 a 10. Né? Então, vamos colocar aqui uma nota ansiedade 8, tá? Deixa eu ver aqui, 5. Certo? E agora aqui outras possibilidades de pensamento. E aí entra a nossa, aqui é a chave, né? Aqui é o que eu queria mostrar para vocês, outras possibilidades de pensamento. Então, esse pensamento, por que aconteceu isso com o meu amigo? Então, sentimento de indignação, estou inconformado, por quê? Por que que Deus levou assim tão jovem, de repente? Então, outras possibilidades de pensamento. Então, vamos ver. Se eu tenho fé, eu vou pensar assim, tudo, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua hora. Ele cumpriu, tudo tem a sua hora. Ou então, eu vou reescrever aqui, tá bom? Ele cumpriu a sua missão, certo? Na Terra. Agora, quando eu penso assim, o que que eu sinto? Vocês acham que muda? Olha, isso aqui, por que aconteceu isso com ele? Eu sinto indignação. Quando eu penso, ele cumpriu a sua missão na Terra, o que que eu sinto? Resignação.
muda. Eu não vou anotar aqui, vocês podem até anotar também. Muda. Né? Então, aqui eu não coloquei nessa tabela, mas dá para colocar também o sentimento do lado. O meu chefe é muito folgado, revolta. Aí, se eu pensar, meu chefe está em um dia ruim. E o que eu vou pensar aqui? Bem, né? Meu chefe está num dia ruim. Então, compreensão. Eu vou ter um sentimento de compaixão, certo? Ele discutiu com a esposa, aconteceu alguma coisa lá. Não necessariamente ele falou que aconteceu, mas eu vou ter um sentimento por ele. Meu marido não me ajuda. E agora? Então, sentimento triste, sem ânimo. E o que eu falo? Eu não, por exemplo, né? Então, pensamento. Preciso dividir tarefas ou então, meu marido precisa de ajuda. Certo? Ele não ajuda, ele acha que não precisa. Meu marido precisa de ajuda. Aí eu vou pensar, mas quando eu penso nisso, meu marido precisa de ajuda, também eu vou pensar, talvez, um sentimento maior de compreensão, de compaixão. Olha que diferença. Quando eu penso, meu marido não me ajuda, não tem jeito. E aí, quando eu falo, meu marido precisa de ajuda, o sentimento muda na hora, tá? Agora aqui, o medo da consulta, né? Será que tá tudo certo? Quando eu penso, será que tá tudo certo? Meu Deus, o medo, a ansiedade. Agora, outras possibilidades de pensamento. Então, o que eu posso pensar? É, o, é, não importa, né? Então, o que acontecer, eu vou enfrentar. Independente do resultado, eu vou enfrentar. Por exemplo. Então, aqui, o que é, independente do resultado, eu vou enfrentar. Qual é o sentimento? De ânimo, não é? De força, de confiança. Olha só, que diferença. Medo do resultado do exame. O que eu faço aqui, por exemplo? Né? Medo do resultado do exame. Será que o câncer voltou? É o acontecimento, medo do resultado. Será que o câncer voltou? Sentimento, pavor, pânico. E aí, quando eu penso diferente, né? Se o câncer voltar, eu vou tratar de diversas formas. Então, outras possibilidades, eu estou dando uma possibilidade diferente de pensamento, mas nós podemos ter várias, ó, outras possibilidades. Então, assim, se o câncer voltar, eu vou tratar de diversas formas, é um exemplo. Então, no meu caso, que eu penso, se meu câncer voltar, tem tratamento alternativo, tem outros tipos de tratamento, a ciência está avançando, eu posso entrar numa pesquisa, você sabe que a Andrea, por exemplo, participou de uma pesquisa clínica. Então, assim, tem diversas outras alternativas. Então, quando eu penso nisso, se o câncer voltar, eu vou tratar de diversas formas, qual é o sentimento? Também de confiança, de mais confiança. É claro, eu vou ter uma certa apreensão, o meu medo vai sumir, não vai, mas vai melhorar muito, vai mudar, vai modificar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. O pensamento altera o sentimento. Então, aqui temos esse primeiro pensamento. Vocês podem começar por aqui. Esse primeiro pensamento que alterou esse sentimento. E aí as outras possibilidades depois disso. Então, essa indignação se transforma em resignação. Então, esse meu chefe está num dia ruim, essa revolta se transforma em compreensão.
Meu marido precisa de ajuda, por exemplo, eu tô triste, sem ânimo, eu sinto mais confiante, eu sinto esperança. Independente do resultado da consulta, ou que tiver, que o médico me falar, eu vou enfrentar. E isso denota confiança. Se o câncer voltar, eu vou atrás de diversas outras formas de auxílio. E aí, a princípio, eu tenho pânico, pavor. Se eu pensar só, o câncer voltou, e agora? O câncer voltou. Mas se eu pensar, se o câncer voltar, eu vou tratar de diversas formas. Então, esse pavor e pânico vai se transformar em confiança. E aí vocês, aqui eu coloquei o nível de ansiedade no início, tá 8, né? No caso do amigo, falecimento do amigo, tá 8. E depois eu pensar que ele cumpriu a sua missão na Terra, esse grau de ansiedade, é lógico, não vai zerar, né? Não vou estar em paz, feliz, que legal, e ele partiu e tal, não é mágico, é um processo. Mas de 8, ele pode vir com 6, por exemplo. Já vou me sentir um pouco melhor. Nesse caso do luto, é um processo diferente, é um processo lento, gradativo, e não tem como a gente pular etapas, mas você pode ver aqui, a discussão no trabalho, ela pode sair, nível de ansiedade aqui, essa revolta, ela pode estar em 10, e quando eu pensar que o meu chefe está num dia ruim, ela pode cair para 5, tranquilamente, ou para 4, tá certo, pessoal? Eu vou passar para vocês essa tabela, depois para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão ver esse vídeo, de poder gravar isso, para vocês poderem colocar em prática, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. É isso aí. Aqui vamos voltar. Vamos voltar aqui. Aqui tá. Voltamos. E eu vou, vocês fazem, qualquer dúvida, né, depois vocês deixam lá, deixam no nosso grupo. Gratidão a todas, nós queremos ver todas vocês, hein? Olha, vai ser um marco, quer ver todas vocês quinta-feira, às 20h30, quinta-feira, amanhã, dia 13/4, às 20h30, com a Fátima. Eu não vou estar presente, mas vai ser muito importante que vocês possam estar amanhã no nosso 7º encontro. Falando agora que faltam 5, hein? Passa rapidinho, hein? Estamos quase na reta final da nossa jornada. Parabéns, vocês guerreiras, de estarem aqui conosco até agora. E novidades vêm por aí. Então, assistam esse vídeo e aí depois vocês me falem, deixem aí as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Grande abraço no coração de vocês, e nos vemos nas próximas intervenções aí, vão ser várias ainda. Fiquem com Deus.